Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e você vai ver agora. Governo federal deve publicar uma nova medida provisória em relação ao Fundo Rural. Paraná se consolida como o maior produtor de carnes do Brasil. Indústrias pressionando o mercado do boi gordo na tentativa de compras em patamares menores de preços. Ivan Vedequim, consultor do setor da pecuária de corte, fala sobre a situação política e econômica do setor pecuário. Exportações de carne bovina da Argentina para o próximo ano deverão aumentar em 25%, chegando a 350 mil toneladas. Problema da falta de água chega perto do ponto de estrangulamento. O agronegócio está começando. Segundo a Frente Parlamentar da Agropecuária, o governo federal deve publicar agora uma nova medida provisória na próxima semana para alterar o prazo de adesão de produtores rurais e agroindústrias ao programa de renegociação de dívidas do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o FUNRURAL. A data passará de 29 para 30 de dezembro deste ano. A preocupação com a data de adesão é para evitar a inadimplência dos produtores e garantir que eles tenham acesso às condições especiais de parcelamento dos débitos. Quem não aderir ao programa terá que pagar o valor integral da dívida, além de multas que variam de 75% a 150% do total devido. O prazo para adesão ao Programa de Regularização Tributária Rural, o PRR, está na medida provisória 793, enviada ao Congresso Nacional no dia 1º de agosto. E como a medida provisória ainda precisa ser analisada pelos plenários da Câmara dos Deputados e também do Senado, não haverá tempo hábil para concluir a votação e a matéria ser sancionada antes do dia 29 de setembro, que vai cair numa sexta-feira. E com o prolongamento da data, os parlamentares esperam ampliar esse debate sobre o tema e inserir outras mudanças no texto original. A principal demanda é reduzir o valor de entrada no pagamento da dívida de 4% para 1%. Os números são da pesquisa trimestral de abate de animais, divulgada agora pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e mostram esses números que o estado do Paraná consolidou a posição de maior produtor de carnes do país, com 21% da participação total do Brasil. O estado do Paraná produziu 2.600.000 toneladas de carnes de frango, bovina e suína no primeiro semestre deste ano. E o Brasil, por sua vez, produziu 12,2 milhões de toneladas. O maior destaque foi para a avicultura, com 2.100.000 toneladas no primeiro semestre, 1,3% a mais do que no mesmo período do ano passado. Sozinho, o Paraná representou 31,3% da produção brasileira de carne de frango. E com o resultado, o estado se manteve em primeiro lugar na avicultura nacional, à frente de Santa Catarina, com 1.050.000 toneladas, e também do Rio Grande do Sul, com 810.000 toneladas. A produção nacional foi de 6.700.000 toneladas de frango no primeiro semestre deste ano, com crescimento de 0,6% em relação ao ano passado. A indústria de carnes do Paraná, apesar de estar consolidada, cresce acima da média brasileira. Já é possível notar com maior frequência indústrias pressionando o mercado do boi gordo na tentativa de compras em patamares menores de preços. Alguns frigoríficos que iniciaram a semana fora das compras se posicionaram agora na última terça-feira, dia 19, com preços abaixo dos observados na semana retrasada. E isso fez as cotações do boi gordo cederem em 17 das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria. Em São Paulo, por exemplo, a arroba do boi
fechou em queda, cotada em R$ 142,00 à vista, livre de fundo rural. Negócios de até R$ 2,00 abaixo desta referência são comuns lá em São Paulo. E o escoamento da carne segue lento, nas indústrias e desvalorizações não estão descartadas. Isso também agora no curto prazo. Vale destacar que os negócios nestes patamares menores de preços não ocorrem ou acontecem de forma muito lenta. Outro cenário que também é observado é o de praças com maior parte dos frigoríficos ainda fora das compras, como as praças de Belo Horizonte e também do Triângulo Mineiro. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Predomínio de sol, céu claro, com poucas nuvens, muito calor, baixa umidade relativa do ar. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores de Goiás. São Miguel do Araguaia, 35 a máxima e 20 a mínima. Minasul, 34 a máxima e 23 a mínima. Posse, 36 a máxima e 20 a mínima. Aruanã, 37 a máxima e 22 a mínima. Cabeceiras, 33 a máxima e 21 a mínima. Itaberaí, 34 a máxima e 23 a mínima. Cristalina, 31 a máxima e 19 a mínima. Mineiros, 34 a máxima e 19 a mínima. E Rio Verde, 30 a máxima e 18 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, Ivan Vedequim, consultor do setor da pecuária de corte, vai falar sobre a situação política e econômica do setor pecuário. Exportações de carne bovina da Argentina para o próximo ano deverão aumentar em 25%, chegando a 350 mil toneladas. E o problema da falta de água chega perto do ponto de estrangulamento. Nós voltamos já. Durante o evento, o Brasil Pecuário Acontece Aqui, que foi a junção da Interconf com a Expo Genética aqui em Goiânia, eu conversei com Ivan Vedequim. Ivan Vedequim é um consultor do setor da pecuária de corte e nós conversamos sobre a situação política do setor pecuário. Confira. Bom, eu espero que, do ponto de vista político, o Brasil continue sendo passado a limpo. Está tomando posse a nova Procuradora-Geral da República, que é aqui do estado de Goiás, e, portanto, tem todo o sentimento meu, e creio que a maioria dos brasileiros, que ela continue nesse processo de limpeza política no Brasil para que os brasileiros tenham um país melhor. Esse é o lado político. Do sentido econômico, a trancos e barrancos, às vezes a passos de tartaruga, o Brasil tem começado a fazer as reformas e o cenário da economia é melhor. Nós estamos saindo da crise, o consumo voltou a melhorar e a melhor notícia para o Brasil e os brasileiros é a queda da taxa de juros e a queda da inflação a níveis hoje. Nos últimos 12 meses, a inflação está abaixo de 3%. E no caso dos alimentos, há uma deflação, ou seja, uma queda de 2% em relação a 12 meses passados. Essa redução dos juros e essa queda da inflação vão melhorar o consumo. Daqui para frente, o desemprego vai continuar caindo e, portanto, isso é um cenário bom para o agronegócio de uma reativação modesta e insuficiente, mas uma reativação do mercado interno. E agora para a pecuária. A pecuária enfrenta o seu movimento cíclico de preços. Desde 2005, nós estamos num ciclo de baixa dos preços da pecuária. Se a gente olhar um gráfico de preço, a gente vê que a carne fraca derrubou o preço, a delação derrubou um pouco mais o preço, que chegou abaixo de R$ 125 e hoje nós estamos num indicador de preço na faixa de R$ 143, 143 em São Paulo. Houve uma reativação da pecuária, mas em função de uma certa retração da oferta dos pecuaristas e também de um clima. Nós temos uma entre-safra pronunciada.
Qual é a moral da história para a pecuária? Ela tem que continuar a sua vida, ver menos o noticiário e trabalhar mais na gestão, que nós podemos dizer, na microeconomia da firma, dentro das fazendas. A pecuária só vai dar dinheiro se ela girar, se a produção for feita de modo permanente e crescente. Esse é o desafio da pecuária. Você já passou por diversas crises nesse país, já viu diversas crises. Você acha que tem um prazo de validade ou ainda nós vamos vai ser determinado assim algum tempo mais longo para que a gente realmente volte a crescer para valer? Do ponto de vista econômico, talvez o Brasil cresça 3% no ano que vem. Nós vamos ter eleições, esperamos que esse novo presidente amplie e aprofunde as reformas que nós estamos passando agora, mesmo que timidamente. Ou seja, é preciso ir fundo ao acerto de contas, aos ajustes, à melhoria da eficiência, para que o país como um todo possa fazer o que o agronegócio está fazendo, investindo. Hoje, 23% do crédito rural no Brasil para a agricultura vai para crédito de investimento. Nos outros setores da economia você não vê investimento. Então, essas reformas da economia são fundamentais para reduzir a gastança e aumentar o investimento em infraestrutura. E aí quem vai ser beneficiado será a agropecuária brasileira. E mais uma vez o agronegócio segurando as pontas da economia do país. Agora, voltando do ponto de vista da pecuária, esse ano de 2017, vamos ter uma queda do preço do boi dentro do ciclo de preços em torno de 10% em relação ao ano passado. Nós não podemos chamar isso de crise abertamente, de peito aberto, que nós estamos numa crise da pecuária, porque outros setores da economia já passaram por crises muito mais profundas. Então, volto de novo, com preço 10% menor ou 15% menor, o que a pecuária precisa fazer é se intensificar, fazer o seu dever de casa, de modo carinhoso. Eu considero que a pecuária tem que se transformar num ramo da agricultura, casar por puro interesse com as lavouras, com as florestas, para que o capital, o patrimônio do produtor seja mais rentável e produtivo e melhor para a sua família. E depois do intervalo, você vai ver que as exportações de carne bovina da Argentina para o próximo ano deverão aumentar em 25%, chegando aí na casa de 350 mil toneladas. Problema da falta de água chega perto do ponto de estrangulamento. Nós voltamos já. De acordo com projeção divulgada pelo USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, as exportações de carne bovina da Argentina para o próximo ano deverão aumentar em 25%, chegando a 350 mil toneladas. E se confirmada essa estimativa do órgão oficial norte-americano, será o maior volume dos últimos 9 anos. Uma recuperação constante dos rebanhos está começando a resultar em mais gado para o abate. A produção adicional de carne, estimada em 2.900.000 toneladas para o próximo ano, deverá ser usada também para o mercado interno, maior e em expansão do poder de consumo. O peso argentino, ainda relativamente forte, continua pressionando os exportadores, que dificilmente competem em muitos mercados. E agora, no início de 2017, o governo argentino estipulou descontos nas taxas de exportação de 3,5% sobre a carne bovina resfriada e 4% na carne bovina congelada. Em julho deste ano, um desconto adicional de 1,8% foi oferecido por 12 meses. Os contatos no setor de exportação indicam que isso ajuda, mas as margens continuam sendo muito estreitas. E agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins Araújo. Guido é agrônomo, perito ambiental e gestor de empresas. Guido, bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bom? Ótimo. Ô Guido, eu tive lá no seu evento em Bela Vista, algumas pessoas foram àquele evento, você profissionalmente mostrou o que está acontecendo.
Mas eu chego à conclusão, Guido, até comentei com você agora, que parece que, de maneira geral, a população, não só de Bela Vista, mas de todos os lugares, parece que não estão muito preocupadas não, né, Guido? Com esse problema de falta de água e com a destruição do meio ambiente, né, Guido? Antônio, isso a gente sente que está muito longe da compreensão das pessoas. As pessoas só sentirão a gravidade do problema a hora que isso se tornar uma situação permanente, em que a água não se vai ter com facilidade. E não se fabrica água, né, Guido? Não se fabrica. Você não monta uma maquininha, gira a manivela e sai água, né? É, exatamente. Né? Então, esse está sendo o problema e a gente ouve até alguma boa vontade dos movimentos políticos, mas que não, por uma guerra de egos entre os políticos, nem entre eles, porque as políticas que terão que ser adotadas para a recuperação das nascentes, para que se tenha água, agora no presente, não no futuro, porque os mananciais, os rios, estão secando. Né? Das 8 bacias hidrográficas brasileiras, as principais, 6 recebem águas do Cerrado e são essas 6 que abastecem os reservatórios para tratamento das cidades e também os reservatórios para geração de energia. E está faltando água. Agora, quando eu falo a população não colabora, não coopera, é no sentido de preservar, né, Guido? Exatamente. E o que nós vamos fazer? Eu vejo a questão de resolver o problema é uma conjugação de fatores que nós temos que, população, os políticos, os nossos dirigentes, nós vamos ter que resolver a situação, mas nós não sentimos uma sintonia, um engajamento entre a população, entre os políticos, entre a sociedade civil organizada. Não há a mínima possibilidade, porque nós temos que resolver este problema. Não resolvendo, a tendência é só crescer o problema. Este que está sendo o problema. Guido, vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre isso. É um minutinho só, eu volto já. Eu estou de volta conversando com Guido Juliano Martins Araújo e nós estamos falando sobre o problema de água, falta de água. Só para você ter uma ideia, o Brasil vai importar energia da Argentina e do Paraguai, se não me falha a memória. Uruguai. Argentina e Uruguai vai importar. Nós vamos importar energia porque nós não temos água para tocar as turbinas. A situação vai ficar crítica, Guido. Antônio, fica crítica porque a nossa matriz energética ainda é a matriz que se gera energia através da água. São as usinas hidroelétricas. Embora nós tenhamos criado mais de 700 parques eólicos, ou seja, gerando energia elétrica com a força dos ventos, nós ainda carecemos por conta do peso da matriz energética da energia hidroelétrica. Nós estamos comentando, vamos importar energia do Uruguai e da Argentina, o Brasil vai colocar as suas termoelétricas, que quer dizer, usinas geradas a combustíveis fósseis, a óleo diesel, a óleo pesado, óleo cru, e nós teremos que desenvolver novas políticas de geração de energia que não seja através da água, seja através dos ventos e da energia solar. Isso, Antônio, é uma questão de política pública. Bom, Guido, não vamos muito longe. Nós temos a cana. Os resíduos da cana, só os resíduos gerados no estado de Goiás, não vamos incumpridar muito, só o que é gerado aqui em Goiás, dá para tocar energia para Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Só a cana que é utilizada aqui, o que nós temos plantado aqui, Guido. É uma questão política, uma questão de consciência. E pode ter certeza absoluta, esse ano vai ser complicado para a água, Guido, se nós não tomarmos consciência agora. Já passou da hora, né, Guido? Já passou. Já está tarde. Mas ainda dá para recuperar
alguma coisa. Antônio, a energia da biomassa, importantíssimo, sabe? Faz muito bem para o meio ambiente, é uma energia que nós podemos dizer uma energia barata, mas não existe uma liderança no Brasil para que nós façamos isso. A falta de energia e nós já temos as previsões para as próximas chuvas, os modelos matemáticos, os modelos climatológicos estão mostrando que terá uma chuva, nós teremos chuvas abaixo da média, principalmente aqui no centro-oeste e no sudeste, onde estão praticamente as principais usinas hidrelétricas. Né? Ô Guido, eu vou ser muito franco com você, acho que nem orando ou rezando a coisa vai complicar se a população não tomar consciência e o poder público também, infelizmente. Guido Juliano, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Vamos continuar batendo, Guido. Uma hora alguém vai acordar. Se Deus quiser. Tomara. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte mensagem. O crescimento da produtividade é o único caminho possível para alcançar prosperidade. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa.